Nós vamos olhar agora para um estudo do Renato Dolci, da consultoria Timelands, que faz acompanhamento do que acontece pelas redes sociais. Esse levantamento foi feito exclusivamente aqui para o Hora H. Nós vamos trazer aqui para o telão para vocês o estudo que foi feito entre novembro e janeiro, quer dizer, uma varredura do que aconteceu nas redes sociais entre novembro e janeiro. Olha o crescimento orgânico sobre as citações a Daniel Vorcaro, uma alta de 42%. O que o Renato Dolci, que é o responsável por esse estudo para nós aqui no Hora H, considerou um crescimento orgânico moderado. Olha o que aconteceu com as citações para o Banco Central. 464% a mais no mesmo período. 5 vezes a mais do que as citações a Daniel Vorcaro. Nós vamos trocar de tela para entender agora a qualificação dessas citações. Em novembro, todo negativo, tá, gente? Sempre olhando para a chamada sentimentalização negativa com relação ao Daniel Vorcaro e ao Banco Central. Então, Daniel Vorcaro, em novembro, 62% das citações negativas. Dezembro, 68%, janeiro, 65%, tudo estável, né? Praticamente não houve mudança. Banco Central, novembro, 35%. Dezembro, 57%. Janeiro, só nos primeiros dias de janeiro, 82%. Então, aqui está muito claro nesse levantamento que houve um esforço gigantesco. Agora nós vamos olhar para este esforço, porque esse estudo também mapeou as narrativas que foram propagadas por esses perfis que não têm nenhuma correlação, por exemplo, com cobertura econômica. E o Banco Master é retratado como uma instituição inovadora, que incomoda os grandes bancos tradicionais, gera uma reação do sistema, né? Então, olha só, Davi contra Golias, era uma das expressões usadas, né? O BC sendo retratado como uma instituição que incomoda os grandes bancos. Solidez financeira, exaltação exagerada dos lucros e crescimento do Banco Central, ou seja, tudo uma retórica assim, totalmente construída para atacar o que o Banco Central estava fazendo, né? Também tinha postagens com vinganças pessoais, né? Longe de qualquer apuração técnica, além da exaltação exagerada dos bancos, perseguição pessoal, ataque direto à diretoria do BC, criticando as ações reguladoras. Aqui escolheram o diretor Renato Gomes, que era o diretor de organização do sistema financeiro, que cumpriu seu mandato dia 31 de dezembro, várias postagens atacando este diretor, ou seja, pessoalmente atacando o diretor. Também fizeram postagens atacando a Federação dos Bancos, atacando o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, mas muito em cima do Renato Gomes. E muitas citações de precipitação do Banco Central. Essa foi uma palavra-chave para criar esse risco, essa noção de risco sistêmico. Então, a precipitação do Banco Central sendo contra o sistema. Então, esse levantamento aqui, gente, não deixa dúvidas. Aqui são dados, aqui não tem impressão. Aqui é o que os dados estão mostrando, né? E também não há uma leitura política sobre o que aconteceu aqui. É uma leitura orgânica das manifestações, do conteúdo das manifestações. Esse levantamento deixa muito claro que a provocação e a escolha dos influenciadores, que não tem nada a ver com cobertura de mercado financeiro, mas a escolha dos influenciadores, que tem muitos seguidores, tem influenciador com 20 milhões de seguidores, outros todos com milhões, bem menos, mas ainda assim com milhões, criaram essa possibilidade, ou seja, são pessoas que conseguem provocar uma replicação muito rápida e com um alcance muito grande dessas postagens. O cientista político Renato Dolci, que é responsável por esse estudo, ele explicou que a estratégia por trás do uso dessas páginas para propagar esse tipo de conteúdo foi muito bem estruturada. Vamos dar uma olhada no que ele disse.
vemos ataques muito direcionados à decisão do Banco Central, a diretores do Banco Central, memes, muita produção de conteúdo, divulgado principalmente por páginas que não são páginas de conteúdo político originalmente, páginas de fofoca, páginas ligadas a celebridades, celebridades. Então, de alguma forma, um ecossistema digital muito estruturado e também muito acostumado a fazer propaganda, ser um ambiente onde, de fato, essas publicações são pagas. Outro ponto importante é que eles furam bolhas, né? Existe uma pesquisa que mostra que 70% dos brasileiros presentes nas redes sociais seguem páginas de fofoca, então você consegue chegar num volume muito grande de pessoas. Há muita concentração nessas redes, perfis muito diferentes, porque várias pessoas seguem esse tipo de página. E do outro lado, a concentração das interações dessas páginas também são muito altas. A narrativa do Banco Central em novembro nas redes, um pouco mais orgânica aparentemente, é uma narrativa ligada à liquidação, uma narrativa de notícias, é uma narrativa mais ligada à imprensa. De repente, esse assunto passa a ser falado por usuários que parecem suspeitos e uma narrativa que não é pró-master, mas é uma narrativa anti-Banco Central, que é uma coisa absolutamente diferente.